Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar você a um momento especial de entrega e conexão com o Espírito Santo, fonte viva de força, sabedoria e consolo. Em meio às tribulações da vida, é natural que nossa mente se sinta cansada e nosso coração, por vezes, abalado. Por isso, esta oração foi feita com carinho e fé, para que você possa encontrar alívio, clareza e paz interior. Que cada palavra seja um bálsamo para a sua alma e um sopro de esperança renovada para os seus dias. Este é um espaço seguro, de espiritualidade e acolhimento, onde ninguém está sozinho. O Espírito Santo conhece as dores que guardamos em silêncio, as batalhas internas que poucos veem e as lágrimas que escondemos com sorrisos. Ao abrir seu coração nesta oração, permita que Ele te abrace com sua luz e te fortaleça por dentro. Mesmo quando não temos forças para pedir, o Espírito intercede por nós. Que esta oração possa restaurar seus pensamentos, aquietar suas angústias e te lembrar que Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Respire fundo, entregue suas preocupações e venha orar comigo com fé e confiança. Nos comentários, conte para nós de onde você está assistindo este vídeo. Queremos sentir essa corrente de oração espalhada pelo mundo. Escreva também a quem você dedica esta oração de hoje e quais temas gostaria de ver nas próximas orações aqui no canal. Sua participação fortalece essa comunidade de fé e nos ajuda a criar conteúdos que tocam verdadeiramente o seu coração. Se este canal tem te feito bem, apoie nosso trabalho, tornando-se membro. Isso nos ajuda a continuar produzindo orações que confortam e edificam. Inscreva-se agora, deixe seu like neste vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Juntos, somos uma corrente de luz e oração. Oremos. Ó Espírito Santo, força que habita em nós mesmo quando tudo parece desabar, venho a Ti com o coração sedento de paz e entendimento. Toca com Tua luz suave os pensamentos que se perdem em preocupações e medos que não sei nomear. Renova minha mente, como brisa que sopra sobre um campo cansado, e traz de volta o equilíbrio que me permite enxergar com clareza o que o coração já não compreende. Sei que estás presente, mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. Ensina-me a confiar no teu agir silencioso, que transforma sem alarde, que restaura sem pressa. Fica comigo, Espírito de luz, pois sem ti sou barco à deriva no mar agitado das dúvidas. Ó Senhor de infinita bondade, coloco diante de ti os meus pensamentos mais escondidos, aqueles que nem eu mesmo compreendo por completo. Peço-te que me mostres quais devem permanecer e quais devem ser deixados para trás. Liberta minha mente dos pesos que não me pertencem mais, das lembranças que ainda machucam e dos medos que paralisam. Conduz-me à liberdade interior que só tua presença pode conceder. Ensina-me a pensar com sabedoria, a escolher com discernimento e a reagir com serenidade. Que cada pensamento em mim seja purificado pelo teu fogo amoroso e que nenhuma ideia tome forma sem antes passar pelo crivo da tua paz. Ó Deus que tudo vê, conhece os combates silenciosos que travo dentro de mim, as perguntas sem resposta, as decisões que me tiram o sono. Em meio a tantas vozes que me confundem, rogo que a tua seja a única a me guiar. Retira de mim a pressa que me faz tropeçar e a inquietação que me desvia do teu caminho. Sustenta meu entendimento para que eu não me perca em julgamentos apressados, nem em pensamentos que afastam a fé. Dá-me mente firme, mas coração dócil à tua vontade. Que eu não pense apenas com lógica, mas com compaixão. Que cada reflexão me aproxime mais do teu propósito e menos das minhas inseguranças. Ó Espírito da verdade, sopra em mim a coragem de encarar a vida com fé, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. Acalma a minha mente como quem acaricia uma ferida que já sangrou demais. Tira de mim os ruídos que me afastam da tua voz e planta em mim a tranquilidade de quem sabe que está sendo guiado.
Dá-me pensamentos de esperança, mesmo quando a realidade parece dizer o contrário. Que eu aprenda a ver além do que os olhos mostram e a crer além do que a razão alcança. Dá-me sabedoria para escolher o que edifica e silêncio para não alimentar o que destrói. Ó Senhor da luz eterna, não permitas que minha mente seja refém de pensamentos escuros e de recordações que me ferem. Lava cada lembrança dolorosa com a tua misericórdia. Restaura minha capacidade de ver o bem, mesmo quando o mal parece prevalecer. Que eu tenha pensamentos de paz, mesmo quando estiver cercado de conflitos. Reorienta meu foco quando ele se perder nos caminhos tortuosos do medo ou da ansiedade. Renova meu entendimento para que eu veja com os olhos da fé e caminhe com os pés firmes na verdade. Não deixes que a minha mente seja um campo de batalha constante, mas um jardim onde tua presença floresce. Ó Santo Espírito, guia dos que te buscam com sinceridade, derrama sobre mim a tua unção para que meus pensamentos não me traiam, nem me desviem daquilo que é bom e justo. Que eu aprenda a cultivar ideias que alimentem minha alma e tragam vida aos que me cercam. Dá-me discernimento para perceber quando o inimigo tenta confundir meus sentimentos com pensamentos distorcidos. Que eu seja capaz de reconhecer o teu toque nas pequenas inspirações e decisões do dia a dia. Ensina-me a pensar com pureza, falar com sabedoria e agir com humildade. Transforma minha mente em instrumento da tua paz. Ó Pai misericordioso, venho diante de ti como aprendiz da vida, pedindo que me ajudes a entender os teus caminhos. Muitas vezes, minha mente se revolta com aquilo que não compreende, e é nessas horas que mais preciso da tua presença. Acalma meus questionamentos e sustenta minha fé quando ela se vê enfraquecida pela razão. Que eu aprenda a confiar mesmo sem entender e a caminhar mesmo sem enxergar o final da estrada. Fortalece meu raciocínio sem que eu perca a leveza da alma. Dá-me a graça de ter uma mente aberta à tua vontade e fechada para o que me afasta de ti. Ó Espírito Santo Consolador, entra nos espaços mais confusos da minha mente e organiza o que está em desordem. Restaura em mim o equilíbrio que me permite pensar sem pressa, julgar com justiça e decidir com retidão. Muitas vezes me vejo aprisionado em pensamentos repetitivos, em lembranças que alimentam angústias antigas. Vem com teu poder romper esses ciclos e me conduzir à liberdade. Que eu tenha ousadia para deixar o que me adoece e coragem para abraçar o que me cura. Que meus pensamentos estejam alinhados com os teus sonhos para mim e que minha mente seja lugar de luz. Ó Senhor da sabedoria eterna, faz da minha mente um templo onde habita a tua verdade. Que nenhum pensamento contrário ao teu amor encontre abrigo em mim. Livra-me da confusão que impede o entendimento e da arrogância que bloqueia a escuta. Dá-me a simplicidade dos sábios que sabem que nada sabem sem ti. Que meus pensamentos sejam sementes de bondade, plantadas com cuidado e regadas pela fé. Que eu tenha serenidade nas decisões difíceis e humildade nas vitórias que alcanço. Molda minha maneira de pensar, para que ela reflita a tua presença em todas as áreas da minha vida. Ó Espírito vivificador, sopra sobre mim teu fôlego de clareza. Dissipa toda a névoa de confusão que insiste em me cercar. Dá-me olhos atentos para perceber quando estou sendo enganado por pensamentos de desânimo ou orgulho. Que eu saiba discernir entre o que é desejo passageiro e o que é chamado duradouro. Ensina-me a pensar com os olhos no alto, sem perder a sensibilidade pelo que acontece ao meu redor. Não permitas que eu me afunde nas exigências do mundo e me esqueça da simplicidade do Evangelho. Que cada pensamento meu reflita o amor que recebo de ti diariamente. Ó Deus de toda compreensão, toma minha mente nas tuas mãos e faz dela instrumento do bem. Ajuda-me a não alimentar pensamentos que me afastam de quem realmente sou em ti. Que a minha memória seja curada
Que os pensamentos recorrentes de dor sejam transformados em aprendizado e superação. Que a cada novo dia, minha mente se abra a possibilidades de cura, perdão e recomeço. Ensina-me a reprogramar minha forma de pensar, para que eu não repita padrões de tristeza ou fracasso. Dá-me a lucidez para reconhecer o que precisa ser mudado e a força para iniciar essa mudança. Ó Espírito da Luz Divina, guia-me na direção da sabedoria que liberta. Quando meus pensamentos começarem a me prender em caminhos sem saída, vem com tua presença e mostra uma nova direção. Dá-me leveza para não me apegar ao que já passou e esperança para confiar no que está por vir. Fortalece minha mente com a tua paz, aquela que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que tu estás comigo. Que minha mente não seja morada de preocupações constantes, mas templo vivo onde reina a confiança. Que cada pensamento em mim seja reflexo da tua verdade. Ó Senhor de infinita compaixão, acolhe as inquietações que moram em mim e transforma-as em oportunidade de crescimento. Que eu não tema os desafios mentais que surgem, mas veja neles uma chance de aprender a te ouvir melhor. Que eu saiba filtrar o que chega até mim, guardando o que edifica e soltando o que enfraquece. Ajuda-me a estar presente no agora, sem viver aprisionado ao passado, nem ansioso pelo futuro. Ensina-me a viver com equilíbrio entre razão e fé, entre lógica e amor, e que meus pensamentos se tornem orações silenciosas, que sobem até ti sem ruído. Ó Espírito de cura interior, entra nas profundezas da minha mente e limpa os cantos esquecidos. Onde houver mágoas não resolvidas, derrama teu bálsamo restaurador. Onde houver medo disfarçado de cautela, infunde coragem. Onde houver dúvida mascarada de prudência, traz luz. Que eu aprenda a olhar para dentro com sinceridade, sem medo do que vou encontrar, porque sei que tu estás comigo. Transforma meus pensamentos mais sombrios em fonte de aprendizado e fé. Que nada em minha mente fique fora do alcance da tua misericórdia. Ó Pai amoroso, fonte de toda sabedoria, ajuda-me a pensar como filho teu, mesmo quando o mundo insiste em me rotular de outras formas. Que eu não me defina por meus erros, mas por teu amor. Que os pensamentos de culpa deem lugar ao arrependimento verdadeiro e à reconciliação. Que a autocrítica seja equilibrada com o perdão. Que meus pensamentos sejam suaves comigo e generosos com os outros. Dá-me a graça de ver com teus olhos, de pensar com teu coração. Que em cada pensamento eu reflita tua compaixão e tua justiça. Ó Espírito defensor dos aflitos, quando minha mente se tornar um campo de batalhas internas, vem com teu escudo de paz e protege-me de mim mesmo. Que eu não seja o acusador da minha própria alma, nem o juiz implacável das minhas falhas. Ensina-me a pensar com mansidão, a refletir com bondade e a decidir com coragem. Que minha mente se torne um espaço onde o teu amor faz morada e onde nenhuma escuridão encontra abrigo. Sustenta meus pensamentos nos dias bons e, principalmente, nos dias em que tudo parece ruir por dentro. Ó Senhor, que conhece o mais íntimo do meu ser, ajuda-me a vigiar meus pensamentos como quem cuida de uma horta sagrada. Que eu arranque as ervas daninhas da inveja, da raiva e do egoísmo e cultive os frutos da tua presença, a paciência, a humildade, a paz. Que eu tenha disciplina mental para resistir às tentações sutis que me afastam da tua luz. Dá-me a consciência de que cada pensamento molda minha alma e que minha mente, ao final de cada dia, reflita o céu que desejo encontrar em ti. Ó Espírito de amor eterno, derrama sobre mim o teu sopro de entendimento. Nos momentos em que a confusão se instala e o medo tenta dominar, clamo por tua presença que dissipa toda a sombra. Ilumina as regiões mais escondidas da minha mente, aquelas onde guardo pensamentos que não ouso dizer em voz alta. Liberta-me da prisão da insegurança, do julgamento constante e das comparações que corroem minha paz.
Dá-me liberdade interior para pensar com leveza e sentir com clareza. Que cada pensamento meu seja como uma vela acesa em tua honra, guiando-me no caminho da paz interior. Ó Deus compassivo, ajuda-me a afastar de minha mente tudo aquilo que me distancia do teu propósito. Não permitas que ideias de fracasso, medo ou rejeição criem raízes em mim. Ensina-me a renovar diariamente meus pensamentos com a verdade do teu amor. Que cada novo amanhecer seja um recomeço mental, onde deixo para trás as mentiras que aceitei como verdade. Capacita-me a reconfigurar minha forma de pensar, para que minha mente seja sempre terreno fértil para a esperança, a fé e a gratidão. Conduz-me na jornada de libertação interior com a ternura que só tu tens. Ó Espírito Santo, em ti encontro o consolo que a lógica não pode explicar. Quando as dúvidas me tomam e os pensamentos se atropelam sem direção, seja tu meu ponto de equilíbrio. Ensina-me a pensar com paciência, a não me apressar em julgamentos, a ouvir com o coração antes de reagir. Concede-me a maturidade espiritual de compreender que nem tudo precisa de resposta imediata, mas sim de confiança no teu tempo. Que eu aprenda a pausar diante da agitação e a meditar na tua palavra até que ela acalme a tempestade que se forma dentro de mim. Ó Senhor do silêncio fecundo, ensina-me a valorizar o recolhimento, onde tua voz se faz mais audível. Muitas vezes, minha mente está tão cheia que não resta espaço para a tua presença. Ajuda-me a esvaziar-me do excesso, do barulho, das distrações que me impedem de ouvir-te. Que o silêncio não me assuste, mas me acolha como abrigo onde minha alma descansa. Que meus pensamentos desacelerem até que possam te perceber no detalhe, no instante presente, na simplicidade do agora. Vem, Espírito Santo, e habita em mim com leveza. Ó Deus de infinita ternura, fortalece minha mente contra os ataques sutis da dúvida, do desânimo e do desespero. Reveste meu pensamento com a armadura da fé, para que nenhum dardo do inimigo encontre espaço em mim. Dá-me clareza para perceber quando estou alimentando pensamentos que não vêm de ti. Que eu tenha sabedoria para fechar as portas do meu entendimento, aquilo que me afasta da paz. Que minha mente seja guardada como se guarda um tesouro, pois é nela que tu semeias teus sonhos. Ensina-me a proteger com zelo o que penso, pois disso depende o que sinto e como vivo. Ó Espírito restaurador, visita agora cada parte da minha mente, marcada por experiências difíceis, por palavras que feriram, por lembranças que deixaram cicatrizes. Toca essas áreas com tua luz suave e vai curando o que ainda dói. Que eu não viva mais refém do que passou, nem permita que o passado determine quem sou hoje. Dá-me novos pensamentos, novas compreensões, novos significados para o que vivi. Transforma a dor em testemunho e o peso em sabedoria. Que minha mente se liberte do ciclo de reviver feridas e se abra para a leveza da cura. Ó Senhor da consolação, quando minha mente estiver sobrecarregada de preocupações, ensina-me a descansar em ti. Não quero mais ser consumido por pensamentos de controle, de medo do futuro ou de culpa pelo passado. Quero aprender a lançar sobre ti todas as minhas inquietações, confiando que me sustentas. Ensina-me a escolher a paz, mesmo quando a lógica aponta para o caos. Que minha mente encontre repouso no teu colo e que eu aprenda a confiar sem entender. Faz do meu pensar um gesto de fé e do meu silêncio uma oração que chega ao teu coração. Ó Espírito que guia os humildes, ajuda-me a pensar com humildade. Livra-me do orgulho que me faz achar que sei tudo e do ego que não permite reconhecer minhas falhas. Ensina-me a escutar com atenção, a considerar o ponto de vista do outro sem me fechar no meu. Que minha mente seja moldada pela empatia, pela compreensão e pela escuta sincera. Dá-me a sabedoria de quem sabe que todo pensamento precisa passar pelo crivo do amor. Que eu jamais use minha razão para ferir, mas sempre para acolher, aprender e crescer diante de ti.
Ó Deus fiel, que sempre estás perto dos que te buscam com verdade, ajuda-me a permanecer centrado em ti mesmo quando os pensamentos forem tempestuosos. Nos dias em que me sinto distraído, ansioso ou perdido em devaneios, chama-me de volta ao teu coração. Que minha mente tenha a disciplina de voltar para ti quantas vezes for necessário. Que eu aprenda a colocar diante de ti tudo o que penso, como quem entrega um vaso nas mãos do oleiro. Molda, ajusta, renova, transforma. Que meus pensamentos reflitam a fidelidade de um coração que confia em ti. Ó Espírito da luz eterna, derrama sobre mim a sabedoria para discernir entre o que é pensamento meu e o que é direção tua. Dá-me sensibilidade espiritual para perceber quando estou sendo conduzido por impulsos e não por inspiração divina. Que eu saiba diferenciar a voz do medo da voz da verdade. Que minha mente esteja sempre aberta à tua condução, mesmo quando isso significar sair da zona de conforto. Ensina-me a pensar como quem caminha na luz, sem se esconder, sem fugir, sem negar a realidade, mas transfigurando-a pela fé. Ó Espírito de bondade, refaz em mim os caminhos do entendimento que foram distorcidos pela dor, pela pressa ou pela falta de esperança. Que eu aprenda a ouvir a vida com calma, a interpretar os acontecimentos com sabedoria e a perceber tua mão mesmo nas situações que não compreendo. Corrige com teu amor os pensamentos que me fazem desacreditar do que tu podes realizar. Dá-me olhos interiores para ver além da superfície e perceber os sinais da tua presença nos detalhes. Que a minha mente seja orientada pela confiança, não pelo medo. Que eu pense com fé, mesmo quando tudo parecer contrário. Ó Senhor, que sonda corações e mentes, examina o mais profundo do meu pensar e revela-me onde preciso mudar. Que eu não tema olhar para dentro de mim, nem fugir dos pontos em que preciso crescer. Dá-me coragem para encarar minhas limitações sem me condenar. Ensina-me a aceitar a verdade sobre mim mesmo com humildade e disposição para melhorar. Que meus pensamentos estejam sempre voltados ao bem e que cada reflexão traga luz às minhas atitudes. Ajuda-me a ver com sinceridade, a avaliar com justiça e a escolher com sabedoria. Conduz meu raciocínio pelo teu caminho de verdade e de vida. Ó Espírito Santo, ampara-me nas horas em que minha mente parece não aguentar mais. Quando os pensamentos forem duros, implacáveis e sem descanso, estende sobre mim teu manto de serenidade. Acalma a tempestade das ideias que se cruzam e colidem dentro de mim. Ensina-me a respirar, a entregar e a confiar. Que eu não seja dominado por aquilo que penso, mas guiado por tua paz, que excede todo o entendimento. Que cada pensamento ansioso se dissolva no teu amor. E que eu possa habitar o silêncio seguro da tua presença, mesmo em meio ao barulho do mundo. Ó Deus que transforma a escuridão em luz, faz resplandecer sobre minha mente a clareza de teus ensinamentos. Que eu não ande mais perdido entre dúvidas que me afastam de ti, mas guiado por convicções firmadas na fé. Que meus pensamentos deixem de ser reativos e passem a ser frutos de escuta, de maturidade e de oração. Dá-me a graça de pensar como quem ama, sem julgar com severidade, nem agir com frieza. Que cada ideia que brotar em mim esteja banhada pela luz do teu Espírito, para que minha mente se torne ponte de bênçãos e não muro de separações. Ó Espírito da promessa, lembra-me, sempre que eu esquecer, que meus pensamentos têm poder. Que eu nunca subestime a força de uma ideia que alimento em silêncio. Ensina-me a vigiar o que penso com a mesma atenção que vigio o que digo. Que eu compreenda que as raízes do que faço estão no que acredito e imagino. Concede-me a graça de nutrir minha mente com pensamentos que edificam, curam, elevam e libertam. E que ao pensar, eu não caminhe sozinho, mas na companhia da tua presença, que tudo transforma com amor. Ó Senhor do tempo e da eternidade, ajuda-me a usar bem o dom da reflexão.
Que eu não desperdice minhas energias mentais com aquilo que não posso mudar, mas invista meu pensar naquilo que pode ser renovado. Ensina-me a planejar com sabedoria, sem controlar tudo. Que eu saiba confiar no invisível, sem perder o senso do real. Que minha mente encontre o ponto de equilíbrio entre ação e entrega, entre pensar e descansar. Que eu saiba quando refletir e quando apenas repousar em Ti, com a certeza de que tudo coopera para o bem dos que Te amam. Ó Espírito que anima a criação, inspira em mim pensamentos criativos que tragam vida e transformação. Que eu seja capaz de imaginar caminhos novos, de enxergar soluções onde só via problemas. Que meu pensamento não se limite ao que é, mas se abra ao que pode ser em Ti. Dá-me ousadia para pensar com liberdade, sem as correntes do medo ou da conformidade. Que meu raciocínio seja vivo, movido pela esperança, pela beleza e pelo desejo de construir o bem. Que a cada pensamento novo eu me aproxime mais do Teu sonho para mim. Ó Deus paciente, ensina-me a ter paciência também com meus próprios pensamentos. Que eu não me apresse em querer respostas para tudo, nem me desespere diante da confusão. Que eu saiba esperar o momento certo, a palavra certa, a clareza que vem no tempo oportuno. Que eu não me cobre além do necessário, nem me exija além do que posso dar. Que minha mente se torne espaço de acolhimento, onde cada pensamento tem seu tempo de amadurecer. E que eu aprenda a respeitar esse tempo, confiando que Tu estás comigo mesmo nas pausas. Ó Espírito que sussurra verdades profundas, fala comigo nos instantes de silêncio. Que eu não tenha medo de parar, de escutar, de simplesmente estar contigo sem pressa. Muitas vezes é na quietude que o Teu ensinamento mais poderoso se revela. Ensina-me a valorizar esses momentos em que a mente desacelera e o coração começa a Te ouvir. Que eu não fuja do silêncio com distrações, mas aprenda a habitar nele com confiança. Que cada pausa no meu pensar seja um espaço para Tua voz se fazer presente. Ó Senhor de toda a criação, consagra minha mente como templo do Teu Espírito. Que tudo o que penso seja agradável a Ti. Que meus planos passem pelo crivo da Tua vontade e que meus julgamentos sejam suaves, guiados pela Tua justiça. Que eu não me perca nos próprios pensamentos, mas encontre neles uma estrada para Te alcançar. Dá-me a graça de pensar com retidão, sonhar com humildade e decidir com sabedoria. Que minha mente se torne expressão da Tua bondade, reflexo da Tua luz e sinal vivo da Tua presença. Ó Espírito de infinita ternura, entra com Teu toque manso nas áreas da minha mente que ainda carregam inquietações escondidas. Muitas vezes não compreendo de onde vêm certas angústias, mas Tu conheces tudo o que habita em mim. Que Tua luz penetre nessas sombras silenciosas e leve embora toda confusão disfarçada de racionalidade. Ensina-me a ouvir minha própria alma com mais atenção e a identificar o que precisa ser entregue, perdoado ou transformado. Que cada pensamento se torne uma ponte entre mim e Teu amor, que nunca falha. E que mesmo em meio ao turbilhão, eu saiba descansar na confiança de que estás agindo em mim. Ó Deus da paz duradoura, torna-me sensível à presença do Teu Espírito mesmo quando meus pensamentos estiverem agitados. Quando me sentir incapaz de controlar o rumo da minha mente, estende Tua mão sobre mim e devolve-me o equilíbrio interior. Dá-me serenidade para não me deixar levar pelas aflições que surgem sem aviso, e sabedoria para não alimentar ideias que não vêm de Ti. Que eu compreenda que nem tudo que penso é verdade e que só a Tua voz é digna de total crédito. Ensina-me a rejeitar o que me desestabiliza e a guardar o que me firma em Ti. Ó Espírito Santo, conselheiro fiel, ajuda-me a perceber quando estou preso em ciclos de pensamentos que não me levam a lugar algum. Muitas vezes me pego repetindo preocupações, medos e lembranças que só alimentam a ansiedade. Vem e quebra esses padrões com Tua liberdade.
Mostra-me como pensar com leveza, com criatividade e com esperança renovada. Que cada pensamento seja uma escolha consciente de me alinhar com teu propósito. Que minha mente seja libertada de todo o automatismo nocivo e desperta para a novidade que nasce quando te convido a reinar sobre meu interior. Ó Senhor do discernimento puro, dá-me a capacidade de distinguir o que vem de ti e o que é apenas ruído do mundo. Em tempos de tantas vozes, tantas opiniões, tantas exigências, quero voltar minha mente apenas para a tua verdade. Que eu saiba discernir com maturidade o que devo acolher e o que preciso deixar ir. Que meus pensamentos não sejam moldados pelo medo, pelo orgulho ou pela vaidade, mas sim pela mansidão e pela luz do teu Espírito. Faze de mim um reflexo da sabedoria que desce do alto, cheia de compaixão e justiça. Ó Deus da vida nova, renova em mim a esperança de que meus pensamentos podem ser transformados dia após dia. Que eu não me conforme com o caos interior, nem aceite como definitivo aquilo que tu ainda podes restaurar. Enche-me de confiança para acreditar que a mente também pode se converter, que o pensamento também pode se santificar. Que minha forma de ver o mundo, os outros e a mim mesmo passe pelo teu filtro de misericórdia. Ensina-me a acolher essa renovação com alegria e com disciplina. E que eu nunca desista da possibilidade de pensar de forma mais livre e cheia de fé. Ó Espírito de compaixão, ensina-me a pensar com misericórdia. Que eu não seja refém de julgamentos rápidos, nem escravo de pensamentos duros sobre os outros ou sobre mim. Que minha mente abrace a gentileza como caminho e que minha razão seja banhada pela ternura. Ajuda-me a lembrar que o que penso molda o modo como olho, como ajo e como falo. Que meus pensamentos sejam sementes de empatia, de escuta e de reconciliação. Que eu seja paciente com as falhas humanas e capaz de ver além do erro, percebendo o valor e o potencial que existem em cada pessoa. Ó Senhor das promessas eternas, quando meus pensamentos estiverem fracos, voltados ao pessimismo ou à desistência, lembra-me das tuas promessas. Que eu traga à mente aquilo que me dá esperança, mesmo que os sentimentos digam o contrário. Que minhas ideias sejam ancoradas na certeza de que estás no controle e que nenhuma lágrima é em vão. Que eu alimente minha mente com a verdade da tua palavra e com os testemunhos de tantas vitórias já vividas. Ajuda-me a afastar o desânimo com gratidão e a combater a dúvida com fé. Que minha mente não esqueça o que meu coração já experimentou. Ó Espírito de humildade, conduz meus pensamentos para longe do orgulho que me impede de crescer. Que eu não me agarre a ideias fixas por medo de mudar, nem me feche ao novo por vaidade de parecer certo. Que minha mente seja flexível, como quem está sempre disposto a aprender. Que eu aceite com serenidade quando precisar rever minhas opiniões, ajustar meus caminhos e recomeçar com mais sabedoria. Que eu não busque ter sempre razão, mas busque sempre estar em paz. Molde em mim uma mente simples, leve e aberta à transformação que vem do céu. Ó Deus que conhece o futuro, guarda minha mente da ansiedade por aquilo que ainda não aconteceu. Que eu não me perca em projeções de medo, nem me atropele com suposições que só aumentam o peso dos meus dias. Ensina-me a viver o agora com presença e confiança, sabendo que cada dia tem sua própria graça. Que eu planeje com responsabilidade, mas entregue com fé. Que eu sonhe com coragem, mas caminhe com calma. Que meus pensamentos sobre o amanhã estejam sempre temperados pela certeza de que tu já estás lá, preparando tudo com amor. Ó Espírito da memória curada, toca com teu amor as lembranças que ainda me causam desconforto. Muitas vezes volto a cenas antigas com sentimentos que não consigo controlar. Cura o modo como penso sobre o meu passado. Ensina-me a olhar para trás com compaixão, a entender meus erros com maturidade e a celebrar meus acertos com gratidão.
Que eu não fique preso ao que poderia ter sido, mas abrace o que pode ser a partir de hoje. Que minha mente deixe de ser um lugar de culpa e se torne um espaço de perdão e aprendizado. E que o passado deixe de ferir para começar a ensinar. Ó Senhor de toda a verdade, liberta minha mente das mentiras que aceitei como verdades ao longo da vida. Quantas vezes acreditei que não era capaz, que não era digno, que não era amado. Hoje te peço, revela-me a identidade que tenho em ti. Ensina-me a substituir os pensamentos que me diminuem por ideias que me elevam na tua luz. Que eu me veja como tu me vês, com misericórdia, com amor e com propósito. Que cada pensamento distorcido seja corrigido pelo teu Espírito. E que eu aprenda pouco a pouco a pensar com a verdade que liberta e com a fé que me faz caminhar. Ó Espírito de sabedoria silenciosa, ajuda-me a refletir antes de reagir, a considerar antes de decidir. Em um mundo tão acelerado, dá-me a graça da pausa interior, onde posso te ouvir sem pressa. Que meus pensamentos não sejam frutos de impulsos, mas sim de discernimento. Que eu aprenda a escutar minha consciência, a dialogar comigo mesmo com paciência e a avaliar cada situação com equilíbrio. Que minha mente se torne espaço de ponderação e maturidade. E que antes de qualquer escolha, eu saiba buscar em ti o conselho certo, a direção segura e a paz que confirma. Ó Deus que tudo sustenta, fortalece minha mente para que eu não me abale diante das tempestades. Quando os pensamentos me levarem ao desespero, segura-me com tua mão firme. Que eu não me perca nas fantasias do medo, nem me renda às vozes que dizem que não há mais saída. Ensina-me a ancorar minha mente na esperança, mesmo que o chão pareça se mover. Que meus pensamentos sejam como raízes fincadas em terra firme. E que mesmo quando os ventos forem fortes, eu continue firme, guiado por pensamentos alimentados na rocha da tua fidelidade. Ó Espírito Consolador, nos dias em que tudo parecer sem sentido, ilumina minha razão com teu consolo. Que eu não permita que o vazio roube o brilho da fé. Ajuda-me a encontrar sentido mesmo no silêncio, mesmo nas perguntas sem resposta. Que minha mente seja capaz de abraçar o mistério da vida com humildade. Que eu não me torture buscando explicações, mas encontre repouso na confiança. Ensina-me que mesmo sem entender tudo, posso seguir em frente. E que a paz não vem das respostas, mas da certeza de que tu estás comigo. Ó Senhor de infinita bondade, guarda minha mente da comparação que destrói e da inveja que consome. Que eu não me perca olhando para a vida dos outros, esquecendo da beleza da minha própria caminhada. Ensina-me a valorizar quem sou, com meus tempos, meus limites e meus dons. Que meus pensamentos sejam gratos e não exigentes. Que eu celebre as conquistas alheias com sinceridade, sem me diminuir por elas. E que eu reconheça o valor do meu caminho, sabendo que cada história é única e cada passo tem seu próprio ritmo. Ó Espírito que transforma tudo o que toca, visita as decisões que habitam minha mente e traz clareza. Em momentos de dúvida, quando as escolhas parecem muitas e os caminhos nebulosos, guia-me com tua sabedoria. Que eu não tema o erro, mas confie na tua correção. Que minhas decisões sejam fruto da reflexão e não da pressa. Que eu saiba pesar, ouvir, esperar. Que meus pensamentos se alinhem com teus planos e que minha mente não se feche para as possibilidades que só tu podes mostrar. Ensina-me a decidir com fé e caminhar com coragem. Ó Deus de promessas eternas, ajuda-me a manter minha mente firme quando os pensamentos de desistência quiserem tomar conta. Que eu não ceda ao cansaço mental que tenta me convencer a parar. Fortalece meu interior, renova minha disposição. Que eu aprenda a descansar sem abandonar, a pausar sem retroceder. Que meus pensamentos, mesmo nos dias difíceis, conservem um fio de esperança. Que eu me lembre das vezes em que fui sustentado por ti, mesmo sem perceber.
e que essa memória me impulsione a seguir, com pensamentos voltados ao que ainda vais realizar. Ó Espírito de luz serena, acalma meu interior quando as exigências forem muitas. Quando minha mente estiver tomada por tarefas, responsabilidades e cobranças, ensina-me a priorizar com sabedoria. Que eu não me perca tentando agradar a todos, esquecendo de ti e de mim. Ajuda-me a discernir o que é essencial e o que é ruído. Que meus pensamentos encontrem descanso na simplicidade. Que eu seja capaz de organizar meus dias com leveza, sem sobrecargas. Que minha mente encontre em ti o ritmo certo, o equilíbrio justo e o repouso necessário. Ó Senhor que cura por inteiro, lembra-me de que minha mente também precisa de cuidado. Que eu não negligencie meu estado interior, nem trate como normal aquilo que me faz mal em silêncio. Dá-me coragem para buscar ajuda quando for necessário. Que eu não tenha vergonha de reconhecer os limites da minha razão, pois sei que és um Deus que acolhe e restaura. Que meus pensamentos não se tornem prisões, mas caminhos abertos para a tua graça. E que mesmo nos dias escuros, eu saiba que posso ser renovado por dentro. Ó Espírito da escuta verdadeira, ensina-me a ouvir os outros com mente aberta. Que meus pensamentos não se fechem em julgamentos antes mesmo de compreender. Que eu esteja disposto a acolher, mesmo quando não concordo. Que minha mente abrace a diversidade com respeito e que eu saiba dialogar com empatia. Que ao escutar, eu não esteja apenas esperando minha vez de falar, mas verdadeiramente interessado no outro. Dá-me maturidade para pensar além de mim mesmo e reconhecer que todos têm algo a ensinar. Que meu pensar seja sempre caminho de encontro e não de separação. Ó Deus, que é presença constante, protege minha mente nos momentos de solidão. Quando me sentir isolado e os pensamentos começarem a pesar, lembra-me de que nunca estou realmente só. Que eu aprenda a transformar o silêncio em espaço de comunhão contigo. Que minha mente, em vez de se perder em preocupações, encontre consolo no simples fato de saber que tu estás comigo. Que eu valorize minha própria companhia, reconhecendo a tua imagem em mim. E que mesmo sem palavras, meus pensamentos sejam um diálogo contínuo com teu amor que me sustenta. Ó Espírito de renovação, renova minha mente das repetições que me fazem estagnar. Quantas vezes insisto nos mesmos caminhos, ideias e crenças que já não me servem mais. Ajuda-me a perceber quando é hora de mudar, de crescer, de dar um passo adiante. Que meus pensamentos se abram à novidade que vem de ti, mesmo que ela me desafie. Que eu não tenha medo de abandonar certezas antigas para viver algo maior. Que minha mente seja flexível como o vento que sopra onde quer, conduzida por tua direção e não pela zona de conforto. Ó Senhor que vê além, amplia minha visão para que meus pensamentos não sejam limitados pelo medo ou pela rotina. Que eu aprenda a imaginar possibilidades maiores do que posso ver. Que minha mente não fique condicionada às experiências negativas, mas se alimente das tuas promessas e da tua fidelidade. Que eu sonhe com responsabilidade, mas sem medo. Que eu planeje com prudência, mas sem bloqueios. Dá-me criatividade para pensar caminhos novos e ousadia para trilhá-los. Que eu veja a vida com os olhos da fé e pense com a esperança de quem sabe que tudo é possível para ti. Ó Espírito de fidelidade, ajuda-me a manter firme meu propósito, mesmo quando os pensamentos oscilam. Que eu não me perca nos dias em que tudo parece duvidoso ou distante. Ensina-me a persistir, mesmo quando minha mente quiser desistir. Que eu tenha consciência de que o caminho da fé também passa pela perseverança do pensamento. Que eu escolha te seguir, não apenas quando sinto, mas também quando decido. Que minha mente seja disciplinada na constância e meu coração fiel no propósito. Que eu não me deixe levar por cada vento que sopra, mas permaneça firmado em ti. Ó Deus, que és fonte de toda beleza, ajuda-me a enxergar o belo em tudo, mesmo nos dias escuros.
Que minha mente seja educada a ver com gratidão e sensibilidade. Que eu aprenda a pensar com poesia, mesmo em meio à dor. Que cada pensamento seja também uma contemplação do teu cuidado, no amanhecer, no olhar de alguém, num gesto simples. Ensina-me a desacelerar para perceber os detalhes. Que eu valorize as pequenas alegrias e as grandes lições escondidas no cotidiano. Que meu pensar seja também louvor, mesmo quando não há palavras. Ó Espírito da entrega total, ensina-me a confiar até mesmo o que penso. Que eu saiba render-te minhas ideias, meus planos, meus entendimentos. Que eu não me agarre ao que idealizei, mas saiba entregar aquilo que tu pedes. Que minha mente não seja dominadora, mas serva. Que eu compreenda que o maior sinal de sabedoria é saber quando calar, quando soltar, quando confiar. Ensina-me a pensar com leveza, com abertura, com fé. Que minha inteligência se curve diante da tua vontade e se alimente da confiança de quem se sabe guiado. Ó Senhor que guia cada passo, ajuda-me a pensar com direção. Que eu não fique girando em círculos dentro de mim mesmo, preso a pensamentos que não me levam a lugar algum. Que minha mente esteja focada no bem, no que constrói, no que edifica. Que eu saiba dizer não aos pensamentos que me arrastam para o desânimo e sim àqueles que me levantam. Que minha maneira de pensar seja objetiva, sem perder a ternura, firme, sem perder a doçura. E que cada decisão nasça de um pensamento alinhado ao teu amor e ao teu querer. Ó Espírito de paz interior, guarda minha mente contra o excesso. Que eu não me afogue nas exigências do dia a dia, nos compromissos acumulados, nas expectativas irreais. Que eu saiba pensar com equilíbrio, priorizar com calma e agir com sabedoria. Que meus pensamentos não sejam um mar revolto, mas um rio tranquilo que corre com propósito. Dá-me serenidade para reconhecer meus limites e sensatez para respeitá-los. Que eu pense com clareza e respire com leveza. Que minha mente seja como uma casa ordenada, pronta para te receber sempre. Ó Deus do profundo mistério, ensina-me a conviver com o que não entendo. Que minha mente não se torture tentando decifrar tudo. Que eu saiba aceitar que há perguntas que não terão resposta agora. Que minha razão se alie à fé e que meu coração descanse mesmo em meio ao mistério. Que meus pensamentos não sejam movidos pela ansiedade de saber, mas pela tranquilidade de confiar. Que eu aprenda a admirar o invisível, a honrar o silêncio e a respeitar o tempo. Que minha mente, em vez de se fechar, se renda ao teu infinito. Ó Espírito da oração contínua, transforma meus pensamentos em preces. Que mesmo quando eu não estiver falando contigo, meu pensar te glorifique. Que eu pense com intenção, com pureza, com reverência. Que minha mente seja espaço sagrado onde tu habitas. Que cada ideia, desejo ou lembrança se torne uma ponte entre nós. Que minha vida mental seja também expressão da minha fé. Ensina-me a orar com a mente, a te adorar em silêncio, a te buscar nas minhas reflexões. Que mais do que palavras, meus pensamentos sejam também uma oferenda viva a ti. Ó Senhor que ama sem medidas, toma agora os pensamentos que insistentemente me acusam, que apontam falhas passadas e me impedem de seguir com leveza. Que eu não me deixe prender por aquilo que já entreguei a ti, nem me condene por erros que já foram perdoados. Ensina-me a pensar com misericórdia, a acolher minha história com humildade e a aprender com cada capítulo vivido. Que meus pensamentos não sejam fontes de culpa, mas degraus de crescimento. Que eu olhe para o que vivi com um olhar maduro, agradecido e pronto para recomeçar em ti. Ó Espírito que purifica, vem lavar minha mente de tudo o que pesa sem motivo. Que eu consiga soltar aquilo que carrego à toa, preocupações que não constroem, lembranças que não edificam, ideias que não vêm de ti. Que eu seja leve de pensamento, como quem caminha com os olhos voltados para a esperança. Ensina-me a não guardar o que não serve, a não acumular o que sufoca.
Que minha mente seja um rio que corre limpo, livre, fluindo em direção à paz. E que cada pensamento, ao passar por mim, encontre repouso na tua verdade. Ó Deus do cuidado constante, ajuda-me a cuidar também do que penso. Que eu tenha zelo com minha saúde interior, que alimente pensamentos nutritivos que me façam crescer. Que eu não viva me ferindo com críticas internas, nem permitam que palavras de fora definam quem sou. Ensina-me a pensar com carinho, a falar comigo mesmo com compaixão. Que eu reconheça meus limites sem me diminuir e celebre minhas vitórias sem orgulho. Que minha mente seja terra boa, onde a tua palavra encontra morada e dá fruto abundante. Ó Espírito de sabedoria eterna, guia-me nos momentos de confusão, quando tantas opções parecem certas e meu coração não sabe para onde ir. Que eu não me afogue em possibilidades, mas encontre em ti o ponto de paz que me orienta. Ensina-me a pensar com profundidade, sem me perder em superficialidades. Que eu saiba escutar teu sussurro, mesmo em meio ao barulho do mundo. Que minha mente esteja aberta ao novo, mas enraizada no que é verdadeiro. Que cada escolha nasça de um pensamento sereno, moldado pela oração e confirmado pela tua paz. Ó Senhor de toda a verdade, guarda-me de pensamentos falsos sobre mim, sobre os outros e sobre a vida. Que eu não me engane com ilusões, nem me conforme com meias verdades. Que eu deseje sempre o que é autêntico, mesmo que isso me confronte. Que minha mente seja lugar de luz, onde a tua verdade brilhe mais forte do que qualquer engano. Que eu tenha coragem de abandonar pensamentos que construí sem fundamento. E que eu recomece com humildade, construindo sobre a rocha firme da tua palavra. Ó Espírito de direção segura, conduz meus pensamentos no meio da rotina, nos gestos simples, nos encontros diários. Que eu não viva distraído, mas consciente do que penso, atento ao que alimento dentro de mim. Que meu pensar acompanhe minha fé, mesmo nas tarefas mais comuns. Ensina-me a viver com presença, com intenção, com sentido. Que eu descubra teus sinais escondidos nas coisas pequenas. E que minha mente se torne cada vez mais sensível ao teu mover, mesmo nos lugares onde ninguém imagina que estás. Ó Deus do eterno recomeço, ajuda-me a pensar com coragem diante dos fracassos. Que eu não me entregue ao desânimo, nem aceite o fim onde tu ainda podes fazer nascer algo novo. Que meus pensamentos me levantem, me empurrem para a frente, me motivem a tentar de novo. Que eu reconheça onde errei, mas não me prenda ao erro. Que eu seja capaz de aprender, ajustar, perdoar e seguir. Que minha mente se torne lugar de reconstrução, onde tu, como artesão fiel, ergues algo belo mesmo sobre os escombros. Ó Espírito que dá vida, sopra sobre meus pensamentos cansados e reacende em mim a chama da motivação. Que eu não pense apenas com lógica, mas também com paixão. Que eu redescubra a beleza do que faço, o porquê dos meus esforços, o valor do meu caminho. Que meus pensamentos não sejam movidos apenas por obrigação, mas também por propósito. Que mesmo nos dias de cansaço, eu consiga lembrar da razão pela qual comecei. E que essa lembrança me renove por dentro, acendendo em mim a alegria de seguir adiante. Ó Senhor que conhece tudo, ajuda-me a não me perder em suposições. Quantas vezes sofro por antecipar dores, criar cenários que nunca existiram, imaginar respostas que nunca recebi. Que eu aprenda a viver com base na realidade, não na fantasia do medo. Que minha mente permaneça firme no que é concreto, no que é presente. Que eu aprenda a esperar pelos fatos, a ouvir antes de concluir, a perguntar antes de julgar. Liberta-me da prisão das hipóteses destrutivas e ensina-me a viver com leveza no agora. Ó Espírito de bondade constante, forma em mim uma mente que sempre pense o bem. Que eu não seja dominado pela crítica, pela desconfiança, pelo negativismo. Que eu veja com os olhos da fé e pense com os olhos da esperança. Que meus pensamentos gerem atitudes que promovam a paz, o amor e a justiça.
que mesmo diante da maldade, eu escolha pensar com compaixão. Que meus pensamentos, mesmo quando contrariados, nunca deixem de ser sementes de reconciliação. E que minha mente se torne espelho da bondade que vem de ti. Ó Deus, que conhece cada pensamento antes mesmo que ele nasça em mim, vem purificar minha mente de tudo que atrasa minha caminhada. Quando me pego alimentando dúvidas, julgamentos ou suspeitas, mostra-me a origem dessas ideias e dá-me sabedoria para renunciar ao que não edifica. Que eu não permita que pensamentos breves se tornem prisões duradouras. Que eu aprenda a vigiar com amor, a acolher com discernimento e a pensar com generosidade. Que o meu pensar reflita o teu olhar sobre o mundo, sobre mim mesmo e sobre os outros. Ó Espírito que revela o que está oculto, ajuda-me a entender as intenções por trás dos meus pensamentos. Que eu não me engane a mim mesmo com justificativas que escondem vaidades, medos ou interesses egoístas. Ensina-me a ter um pensamento limpo, transparente, livre de manipulação. Que a sinceridade habite em mim desde a primeira ideia até a última palavra. Dá-me a graça de ser verdadeiro no mais íntimo e, a partir disso, pensar com integridade. Que eu não me torne refém das aparências, mas viva guiado pela verdade que liberta e santifica. Ó Senhor que transforma corações, transforma também minha maneira de pensar sobre o sofrimento. Que eu não veja a dor como punição, mas como possibilidade de crescimento e encontro contigo. Quando vierem os pensamentos de revolta, mostra-me o teu consolo. Quando surgirem as perguntas sem resposta, sustenta-me com tua presença. Que minha mente encontre sentido, mesmo naquilo que não entendo. Que meus pensamentos se abram à redenção e que eu saiba extrair luz, mesmo das noites mais escuras. Ensina-me a sofrer com esperança e a pensar com maturidade espiritual. Ó Espírito de unidade, cura em mim os pensamentos que criam divisões. Que eu não alimente rivalidades, nem fique preso a ressentimentos que corroem a paz. Dá-me um pensar reconciliador, capaz de perdoar, de compreender, de recomeçar. Que meus pensamentos sobre o outro estejam sempre temperados pela misericórdia. Que eu não julgue com base na aparência, nem construa muros onde deveria haver pontes. Que minha mente seja um espaço onde reina a comunhão, mesmo nas diferenças. Ensina-me a pensar como quem deseja paz, e não apenas como quem quer ter razão. Ó Deus de compaixão infinita, ajuda-me a cultivar pensamentos que me curem por dentro. Que eu não viva alimentando autocríticas destrutivas, nem reforçando ideias de incapacidade. Ensina-me a pensar com amor sobre mim, com honestidade, mas também com acolhimento. Que eu veja meu valor à luz do teu olhar e não à sombra das exigências externas. Que cada pensamento sobre mim mesmo seja fonte de encorajamento e não de culpa. Dá-me palavras internas que levantam, que inspiram e que me aproximam da verdade de quem sou em ti. Ó Espírito que edifica, faz dos meus pensamentos um alicerce sólido para a minha vida. Que eu não construa sobre ilusões, mas sobre promessas. Que minha mente seja clara, coerente e comprometida com a verdade. Que eu saiba avaliar meus pensamentos com responsabilidade, sabendo que eles influenciam minhas emoções, decisões e relações. Ensina-me a pensar com visão de futuro, sem esquecer do presente. Que cada pensamento meu seja parte de uma construção de paz, sabedoria e amor duradouro. E que o fundamento de tudo esteja em ti. Ó Senhor da mansidão, quando meus pensamentos forem duros demais, traz doçura ao meu coração. Que eu não me feche na rigidez, nem no orgulho que se esconde atrás da razão. Que eu pense com flexibilidade, com escuta, com empatia. Que minha mente esteja sempre pronta a acolher, a mudar, a melhorar. Que eu não me apegue a ideias apenas para manter controle, mas que eu tenha coragem de reconhecer quando preciso mudar de perspectiva. Dá-me um coração ensinável e uma mente aberta à tua correção amorosa.
Ó Deus presente no cotidiano, ensina-me a pensar com gratidão. Que meus pensamentos não estejam fixos no que falta, mas atentos ao que já tenho. Que eu reconheça tuas bênçãos nas pequenas coisas, nos detalhes diários que passam despercebidos. Que minha mente seja treinada para ver o bem, mesmo em dias difíceis. Que eu aprenda a celebrar a vida com simplicidade, com olhos atentos ao milagre escondido no comum. Que cada pensamento de gratidão transforme meu olhar e mude minha maneira de viver. Ó Espírito que renova, ajuda-me a não cair no cansaço do pensamento repetitivo, das ideias desgastadas que não geram mais vida. Que minha mente se atualize constantemente pelo sopro da tua presença. Que eu me permita aprender coisas novas, pensar de formas diferentes, descobrir outros ângulos sobre o mesmo assunto. Que a renovação comece na forma como penso. Que eu seja leve para mudar, disposto a crescer e humilde para reconhecer o que não sei. Que minha mente seja um campo onde sempre floresce algo novo. Ó Senhor do discernimento, ensina-me a filtrar os pensamentos que recebo do mundo. Que eu não aceite tudo o que ouço, leio ou vejo como verdade absoluta. Que eu tenha sabedoria para distinguir o que é edificação e o que é distração. Que minha mente não seja uma porta aberta a qualquer conteúdo, mas uma morada sagrada onde só entra o que traz vida. Que eu saiba desligar quando for preciso, afastar o que rouba minha paz, evitar o que me afasta de ti. Dá-me um pensamento vigilante que protege a fé e preserva a esperança. Ó Espírito Santo, refúgio dos que confiam, fortalece minha mente contra os ataques do medo. Que eu não me entregue a pensamentos que me paralisam, nem permita que a insegurança decida meu caminho. Enche minha razão com coragem, alimenta minha memória com as vitórias que tu já realizaste em minha vida. Que eu recorde com gratidão cada livramento, cada resposta, cada momento em que me sustentaste. Que esses pensamentos fortaleçam minha fé e empurrem minha alma para frente. Ensina-me a enfrentar o medo com lembrança viva do teu poder. Ó Deus de toda justiça, purifica os pensamentos que nascem da mágoa. Quando me sentir ferido, rejeitado ou incompreendido, não permitas que o ressentimento encontre espaço em minha mente. Dá-me pensamentos de paz, mesmo em situações de injustiça. Que eu não devolva mal com mal, nem deseje vingança silenciosa. Ensina-me a libertar a mente da prisão da mágoa e a pensar como quem perdoa de verdade. Que meus pensamentos estejam alinhados com o teu amor, que cobre multidão de pecados. E que a liberdade do perdão comece no mais íntimo da minha mente. Ó Espírito de verdade e luz, mostra-me os pensamentos que escondem orgulho. Muitas vezes me percebo julgando, criticando ou me colocando acima dos outros sem perceber. Vem com teu toque suave revelar essas áreas escondidas do meu coração. Ensina-me a pensar com humildade, a reconhecer que todo dom vem de ti e que nada tenho que não tenha recebido. Que meus pensamentos sobre os outros estejam sempre marcados por compaixão e que eu saiba honrar sem invejar, admirar sem competir. Que minha mente reflita o espírito de serviço e não de superioridade. Ó Senhor que consola os cansados, visita meu pensamento nos momentos de exaustão. Quando me sentir mentalmente sobrecarregado, sem clareza ou sem direção, renova minhas forças interiores. Dá-me o descanso que vem de ti, o alívio que não depende das circunstâncias. Que meus pensamentos sejam suaves comigo mesmo, que eu não me cobre além do necessário. Ensina-me a aceitar que há dias de pausa e que o valor da vida não está na produtividade constante. Que minha mente aprenda a descansar contigo e encontre na tua presença o respiro necessário para continuar. Ó Deus que fala no íntimo, ensina-me a escutar teus sussurros entre os pensamentos. Que minha mente seja sensível à tua voz, mesmo quando ela chega em silêncio, em intuição, em paz súbita. Que eu confie nas inspirações que vêm do teu espírito, sem confundir com meus desejos pessoais.
Ensina-me a discernir o que é direção tua e o que é distração minha. Que meus pensamentos sejam afinados pela oração, confirmados pela tua palavra e sustentados pela paz que só tu podes dar. E que, ouvindo-te, eu saiba caminhar com segurança. Ó Espírito que constrói pontes, ajuda-me a pensar com generosidade sobre quem é diferente de mim. Que eu não me feche em ideias prontas, nem rejeite o que desconheço. Ensina-me a acolher outras realidades, outros modos de ver, sem perder minha identidade em ti. Que minha mente seja um lugar de encontro, não de exclusão. Que meus pensamentos não alimentem preconceitos, nem reproduzam julgamentos infundados. Dá-me sensibilidade para pensar com empatia, com abertura e com respeito. E que a paz comece no modo como penso sobre o outro. Ó Senhor que revela com paciência, ensina-me a refletir sobre o tempo. Que meus pensamentos estejam livres da ansiedade por querer tudo agora. Que eu compreenda que o teu agir tem ritmo próprio e que a maturidade leva tempo. Que eu não me irrite com esperas, nem me precipite por impaciência. Que minha mente aprenda a valorizar o processo, o caminho, as etapas. Que eu pense com esperança, mesmo quando tudo parecer parado. E que em silêncio tu estejas preparando em mim aquilo que ainda não vejo. Ó Deus que dá propósito, livra minha mente do vazio. Quando pensamentos de inutilidade surgirem, quando eu questionar meu valor ou meu lugar no mundo, lembra-me de que fui criado com intenção. Que eu pense a partir da tua verdade. Sou amado, chamado, enviado. Que nenhum pensamento contrário a isso encontre abrigo em mim. Ensina-me a viver com consciência do meu papel, mesmo que pareça pequeno aos olhos do mundo. Que meus pensamentos sejam impulsionados por propósito e gratidão, e que eu encontre alegria em cumprir minha missão, mesmo nos detalhes. Ó Espírito da presença constante, fica comigo quando meus pensamentos forem difíceis de controlar. Quando parecer impossível silenciar a mente, acalma cada área agitada com teu toque de paz. Que eu aprenda a confiar que tu estás comigo mesmo quando a inquietação parece vencer. Que eu não lute sozinho contra os pensamentos intrusivos, mas te convide a habitar comigo esse espaço interior. Ensina-me a respirar contigo, a esperar contigo, a pensar contigo. Que minha mente, mesmo nos dias de confusão, continue sendo o lugar sagrado onde te encontro. Ó Senhor da vida plena, que minha mente seja instrumento de vida e não de morte. Que eu não alimente pensamentos de desistência, de ódio, de autossabotagem. Que eu reconheça o valor da minha existência, mesmo quando tudo parecer perdido. Ensina-me a pensar com amor à vida, com gratidão pelas oportunidades, com disposição para recomeçar. Que cada pensamento meu traga esperança, mesmo que pequena. Que a semente da fé floresça em meio ao deserto da dúvida. E que eu nunca esqueça, enquanto penso, enquanto respiro, ainda estás agindo em mim. Ó Espírito de entendimento profundo, ajuda-me a desenvolver pensamentos que me levem à maturidade. Que eu não fique preso em raciocínios infantis, nem em ideias que alimentam egoísmo ou orgulho. Ensina-me a refletir com profundidade, a ponderar com equilíbrio e a crescer em sabedoria. Que eu não me contente com respostas fáceis, mas busque a verdade com perseverança. Dá-me sede de aprender, disposição para mudar e paciência para amadurecer aos poucos. Que meus pensamentos acompanhem o crescimento da minha fé e sejam reflexo do teu ensino constante. Ó Deus que ama o silêncio, ensina-me a valorizar os momentos em que não é preciso pensar demais. Que eu saiba simplesmente estar, respirar e confiar. Que minha mente não precise de explicações para tudo, nem tente controlar o que apenas o tempo pode mostrar. Que eu encontre repouso em ti, mesmo quando minha razão não compreende. Ensina-me a calar por dentro, para que eu te ouça melhor. Que o silêncio não me incomode, mas me acolha.
e que meus pensamentos se pacifiquem ao perceberem que tudo está sob teu cuidado. Ó Espírito de doçura infinita, corrige em mim os pensamentos que se tornam ásperos. Quando eu reagir com dureza, com impaciência ou irritação, ensina-me a recuar e pensar novamente. Que eu seja capaz de refazer caminhos dentro da mente antes de deixar palavras saírem da boca. Dá-me autocontrole e mansidão. Que meus pensamentos sejam como água calma, que refresca e limpa, e não como fogo descontrolado. Que eu saiba manter a paz dentro de mim, mesmo quando o mundo ao redor estiver em agitação. Ó Senhor, que conhece o valor do tempo certo, ensina-me a não antecipar sofrimentos com pensamentos de angústia. Que eu não viva preocupado com o que ainda não chegou, nem me desgaste com o que pode nunca acontecer. Que minha mente aprenda a viver um dia por vez, com leveza e fé. Que meus pensamentos sobre o futuro sejam banhados de esperança e que eu saiba descansar no teu tempo. Ajuda-me a viver o presente com intensidade e a planejar com sabedoria, mas sem medo. Que minha mente esteja ancorada na confiança de que tudo acontece conforme tua vontade. Ó Deus que conduz os simples, ensina-me a pensar com simplicidade. Que eu não complique o que é claro, nem crie problemas onde não há. Que minha mente se torne mais leve, menos dramática, mais objetiva. Que eu saiba focar no que é essencial, no que realmente importa, no que edifica. Que os excessos de raciocínio cedam lugar à paz da entrega. Que eu aprenda a pensar menos sobre mim e mais sobre o outro. Dá-me pensamentos descomplicados, humildes, prontos para servir. E que minha inteligência esteja sempre a serviço do amor. Ó Espírito de fidelidade, guarda minha mente nos momentos de tentação. Quando pensamentos contrários à tua vontade tentarem se instalar, fortalece minha resistência interior. Que eu não aceite como natural aquilo que sei que me afasta de ti. Ensina-me a identificar as armadilhas disfarçadas de desejo, de vaidade ou de razão. Que eu tenha consciência da batalha que começa na mente e a vigilância para não alimentar o que é nocivo. Que meus pensamentos estejam sempre sob a luz da tua presença e que minha mente esteja sob a proteção da tua graça. Ó Senhor da palavra viva, faz com que minha mente seja alimentada pela tua verdade. E eu me lembre de tuas promessas nos momentos de dúvida. Que eu traga à memória os versículos que me fortalecem, os ensinamentos que me orientam. Que minha mente seja um solo onde a tua palavra germina, cresce e dá fruto. Que eu pense com a Bíblia no coração e que cada pensamento seja purificado por aquilo que tu já revelaste. Que eu me alimente não só de conhecimento, mas de sabedoria divina. E que meus pensamentos sejam como orações silenciosas, moldadas por tua verdade. Ó Espírito que guia os cansados, livra minha mente da comparação constante. Que eu não me sinta menor por causa das conquistas alheias, nem pense que estou atrasado por seguir um ritmo diferente. Ensina-me a valorizar meu tempo, meu processo, minha história. Que meus pensamentos não sejam movidos por inveja, mas por inspiração. Que eu saiba admirar sem desejar ter, reconhecer o bem no outro sem me diminuir. Que minha mente encontre descanso na aceitação e liberdade no contentamento. Que eu veja o que tenho com gratidão e siga meu caminho com paz. Ó Deus que me conhece por inteiro, cura os pensamentos que nascem da rejeição. Quando me lembrar de palavras que feriram, de olhares que desprezaram ou de ausências que machucaram, vem com teu amor restaurar o que ficou em pedaços. Que eu não me defina por quem me recusou, mas por quem me escolheu desde sempre. Que minha mente seja reconstruída com a verdade do teu amor incondicional. Que eu pense como filho amado e não como alguém esquecido. E que cada pensamento sobre mim mesmo passe primeiro pelo teu olhar cheio de misericórdia. Ó Espírito de vida, sopra sobre os desertos da minha mente. Quando tudo parecer árido, seco e sem ideias, renova a criatividade, a disposição e a clareza.
Que eu não me desespere nos dias de estagnação, mas saiba esperar pelo renovo. Que minha mente não se acomode ao vazio, mas se prepare para o florescer. Que eu confie que a escassez também ensina e que o silêncio também prepara. Envia teu vento criador para despertar o que adormeceu em mim. Que os pensamentos antigos deem lugar a novos sonhos e que minha mente, como jardim, volte a florescer. Ó Senhor, que és fonte inesgotável de luz, ilumina os pensamentos que nascem nas sombras da dúvida. Quando me faltar clareza sobre o que fazer, sobre quem sou ou para onde seguir, não permitas que eu me perca nos labirintos da incerteza. Que minha mente, mesmo sem todas as respostas, se mantenha firme na confiança em Ti. Dá-me a sabedoria de seguir mesmo sem ver o caminho completo. Que meus pensamentos não sejam reféns do medo, mas testemunhas da fé que escolhe continuar mesmo em meio à neblina. Sustenta minha razão com a esperança e firma meus passos na Tua direção. Ó Espírito da ordem e da paz, visita meu interior quando tudo parecer fora do lugar. Às vezes, minha mente se torna um campo de vozes, ideias e exigências que não consigo organizar. Ensina-me a separar o que é urgente do que é importante, o que é verdadeiro do que é ruído. Que eu encontre equilíbrio entre o pensar e o sentir, entre o agir e o descansar. Traz harmonia ao caos interior, põe cada pensamento no seu devido lugar. Que minha mente não seja refém da desorganização, mas reflexo da paz que vem de Ti e organiza até o invisível. Ó Deus que sonda os pensamentos mais secretos, mostra-me aquilo que escondo até de mim mesmo. Que eu tenha coragem de encarar os pensamentos que evito, os medos que disfarço, os desejos que não admito. Que eu me permita ser verdadeiro diante de Ti, sem máscaras nem justificativas. Vem com Teu amor e Tua verdade revelar o que precisa ser transformado. Que meus pensamentos secretos não se tornem prisões, mas oportunidades de cura. Que minha mente seja um espelho da Tua luz, mesmo nas partes mais ocultas. Ó Espírito que unge os fracos, unge também minha mente para que eu pense com força, mesmo nos momentos em que me sinto frágil. Quando o cansaço mental me fizer duvidar de mim, lembra-me de que a força não vem de mim, mas de Ti. Que meus pensamentos não desistam facilmente, que encontrem ânimo onde parece não haver mais motivação. Que eu pense com fé, com coragem, com perseverança. E que mesmo sem sentir nada eu escolha confiar. Fortalece minha mente contra a desistência e sustenta minha vontade com Tua presença constante. Ó Senhor da verdade eterna, guarda minha mente contra as distorções. Quantas vezes penso coisas que não correspondem à realidade, alimentando interpretações erradas, conclusões precipitadas, suposições que machucam. Livra-me dessas armadilhas internas. Ensina-me a buscar a verdade com humildade, a perguntar antes de julgar, a confirmar antes de reagir. Que eu pense com justiça, com prudência, com honestidade. Que meus pensamentos não criem muros, mas construam pontes. Que a verdade guie tudo o que passa por minha mente. Ó Espírito de amor, ensina-me a pensar como quem ama. Que meus pensamentos estejam sempre voltados para o bem do outro, mesmo quando não concordo, mesmo quando fui ferido. Que eu não cultive pensamentos de vingança, de orgulho ou de separação. Que eu deseje a cura, a reconciliação e a paz, mesmo onde houve dor. Que meu pensamento seja sinal de perdão. Que eu aprenda a imaginar o outro com compaixão, a lembrar com ternura, a projetar com esperança. E que meu amor comece primeiro no modo como penso. Ó Deus paciente, ensina-me a esperar também nos pensamentos. Que eu não antecipe conclusões, nem me precipite em análises. Que eu saiba deixar que o tempo revele o que ainda não entendo. Que minha mente tenha o ritmo da Tua vontade e não da minha pressa. E eu aprenda a pensar com serenidade, mesmo diante de urgências. Que a maturidade se manifeste no modo como raciocino e que eu saiba esperar com sabedoria, com escuta e com confiança. Que o tempo, aliado à fé, amadureça cada pensamento que nasce em mim.
Ó Espírito Criador, inspira meus pensamentos para o bem. Que eu seja capaz de imaginar saídas novas, soluções que tragam paz, ideias que sirvam à vida. Que minha criatividade não sirva à vaidade, mas ao amor. Que meus pensamentos não sejam repetição do medo, mas anúncio de esperança. Que eu pense como quem planta, com fé no invisível, com esperança no futuro. Que a novidade encontre espaço em mim. Dá-me pensamentos férteis, ricos em empatia, cheios de sensibilidade. Que minha mente seja solo onde germina o teu querer. Ó Senhor que cura feridas antigas, toca os pensamentos que nascem da rejeição, da humilhação e da dor de não ter sido visto. Que eu não viva sendo moldado pelo que me faltou, mas pelo amor que encontrei em Ti. Que eu pense como quem já foi resgatado, como quem já pertence, como quem já é amado. Que os traumas não sejam donos da minha mente e que as cicatrizes não decidam meus pensamentos. Restaura em mim o pensamento digno, a autoestima serena, a imagem verdadeira de quem fui criado para ser. Ó Espírito que conhece todos os caminhos, dirige os pensamentos que guiarão minhas escolhas. Que antes de decidir, eu saiba te ouvir. Que eu tenha clareza para entender o que é tua vontade e humildade para segui-la. Que minha mente esteja aberta à renúncia quando for necessário e firme na convicção quando a escolha for certa. Ensina-me a escolher com liberdade e responsabilidade, com paz e coragem. Que cada decisão nasça de um pensamento discernido em oração. E que eu nunca decida sem antes te convidar a pensar comigo. Ó Deus que sustenta os que caem, ergue meus pensamentos quando se curvam ao desânimo. Quando minha mente for tomada por vozes que dizem que não vou conseguir, que é tarde demais ou que já tentei demais, levanta-me com teu poder. Que eu me recuse a permanecer no chão do conformismo e me levante com pensamentos restaurados pela fé. Que eu me lembre de quem tu és, aquele que começa boas obras e as leva até o fim. Que minha mente abrace a esperança como verdade, mesmo quando o sentimento quiser me contradizer. Fortalece minha razão com a certeza do teu recomeço. Ó Espírito que sussurra nos detalhes, ajuda-me a perceber a tua presença nos pequenos pensamentos de paz que surgem ao longo do dia. Que eu não ignore o bem discreto que visita minha mente como brisa leve. Que eu saiba valorizar os instantes de clareza, os momentos de alívio, os pensamentos que acalmam mesmo sem explicação. Ensina-me a reconhecer esses sinais como visitas tuas. Que eu acolha esses toques com gratidão e os conserve com zelo. Que minha mente se torne atenta aos gestos sutis da tua bondade cotidiana. Ó Senhor que conhece o coração humano, ajuda-me a não permitir que pensamentos de autossuficiência cresçam dentro de mim. Que eu não me engane acreditando que posso tudo sozinho, nem que dependo apenas da minha inteligência ou força de vontade. Ensina-me a pensar com humildade e a depender de ti mesmo nas decisões mais simples. Que minha mente esteja sempre consciente de que o maior saber é escutar a tua direção. Que eu busque conselhos, aceite correções e reconheça que o verdadeiro entendimento começa na humildade. Ó Espírito de discernimento contínuo, guia meus pensamentos nos relacionamentos que construo. Que eu saiba pensar com clareza antes de agir, que eu evite suposições que geram conflitos, que eu não alimente ressentimentos que se transformam em barreiras. Dá-me a lucidez para interpretar os gestos com bondade, para compreender os silêncios com paciência, para acolher os outros com maturidade. Que eu não permita que desconfianças se instalem sem fundamento. Que a minha mente seja instrumento de união e não de afastamento. Ensina-me a pensar com o coração e a amar com inteligência. Ó Deus que restaura a dignidade, liberta minha mente das marcas deixadas pela vergonha. Quando pensamentos de indignidade surgirem, querendo me convencer de que não sou suficiente, apaga essas mentiras com a luz da tua verdade. Lembra-me de que sou tua criação,
obra das tuas mãos, Filho amado e restaurado em Cristo. Que eu pense como quem já foi justificado, como quem tem valor mesmo com as cicatrizes. Ensina-me a falar comigo mesmo com respeito, a pensar com dignidade e a agir com confiança. Que meus pensamentos sejam casa onde mora a verdade que vem de ti. Ó Espírito de esperança ativa, ensina-me a pensar com foco no que pode ser mudado. Que eu não me perca reclamando do que não posso controlar, mas direcione minha mente para atitudes possíveis, passos concretos, pequenas mudanças. Que meus pensamentos não alimentem o vitimismo, mas a responsabilidade. Que eu saiba diferenciar o que cabe a ti e o que cabe a mim. Dá-me pensamentos propositivos, prontos para servir, dispostos a melhorar o que está ao meu alcance. Que minha mente não se resigne à estagnação, mas desperte para o movimento da graça. Ó Senhor de bondade eterna, protege minha mente dos pensamentos que se voltam contra mim mesmo. Quando a autocrítica ultrapassar os limites da verdade e se tornar opressão, ensina-me a me tratar com compaixão, que eu reconheça meus erros sem me condenar, que eu veja minhas limitações sem perder a fé no que ainda posso ser em ti. Que meu diálogo interior seja gentil, que minhas palavras internas curem em vez de ferir. Ensina-me a ser amigo de mim mesmo, para que meus pensamentos não sejam inimigos silenciosos. Ó Espírito da fé perseverante, ajuda-me a manter meus pensamentos firmes quando os resultados demorarem a aparecer. Que eu não desista diante do tempo de espera, nem me confunda com a ausência de sinais. Ensina-me a continuar acreditando mesmo quando a mente quiser desistir. Que meus pensamentos sejam como raízes que se aprofundam no invisível. Que eu me lembre de que há processos acontecendo além do que posso ver. Que minha mente não dependa de evidências para continuar confiando. Fortalece em mim a fé que resiste. Ó Deus que nos chama à verdade interior, ensina-me a pensar com coerência. Que eu não diga uma coisa e pense outra, nem deseje o bem apenas da boca para fora. Que meus pensamentos estejam alinhados com minhas atitudes. Que o que vai por dentro não contradiga o que demonstro por fora. Purifica minha mente da hipocrisia, das intenções duplas, dos disfarces. Que eu seja inteiro em minha forma de pensar, transparente no meu raciocínio, honesto nas minhas escolhas. Que pensar bem seja o início de viver bem. Ó Espírito de constância, sustenta meus pensamentos na caminhada da fé. Que eu não viva oscilando entre crença e dúvida a cada dificuldade. Ensina-me a pensar com firmeza, a manter minha confiança, mesmo quando as emoções se abalam. Que minha mente se lembre do que já vivi contigo, das promessas que recebi, das vitórias que conquistei. Que minha fé seja racional, sólida, consciente. Que meus pensamentos sejam fundados na rocha e não na areia. E que mesmo quando tudo parecer desmoronar, eu continue crendo, pensando e vivendo com os olhos voltados para ti. Ó Senhor, que és fiel em todo o tempo, guarda minha mente nos momentos em que sou tentado a duvidar da tua presença. Quando pensamentos surgirem, dizendo que estou sozinho, que orar não adianta, que minha fé é pequena, cala essas vozes com teu amor. Que minha mente se recuse a concordar com essas mentiras. Ensina-me a recordar tudo o que já vivemos juntos, tudo o que já superamos, tudo o que me foi revelado no silêncio da oração. Que meus pensamentos sejam âncoras na tua fidelidade, não balões soltos ao vento da emoção. Renova em mim a confiança inabalável no teu agir. Ó Espírito da verdade absoluta, impede que minha mente se apegue ao engano da aparência. Ensina-me a ver além da superfície, a não me deixar enganar por rostos que sorriem por fora, mas gritam por dentro. Que eu não julgue sem conhecer, que eu não conclua sem ouvir, que eu não pense mal sem ter razão. Que minha mente seja justa e meus pensamentos passem primeiro pela compaixão. Que eu veja o outro como tu vês, com olhos de misericórdia. E que minha maneira de pensar promova cura, compreensão e acolhimento.
mesmo onde antes havia distância. Ó Deus de ordem e propósito, organiza minha mente quando ela quiser fugir das responsabilidades. Quando pensamentos de procrastinação, de desânimo ou de fuga se aproximarem, desperta em mim o senso de missão. Que eu pense com foco, com ordem, com clareza. Que cada tarefa tenha sentido. Que cada ação seja fruto de decisão consciente. Ensina-me a priorizar, a dizer sim ao que me constrói e não ao que me afasta de ti. Que minha mente seja leve para começar, firme para continuar e fiel para concluir. Que o que penso esteja sempre em sintonia com o que fui chamado a fazer. Ó Espírito de coragem interior, guarda minha mente do medo do fracasso. Que eu não paralise por antecipar quedas, nem deixe de tentar por medo de errar. Ensina-me a pensar com ousadia, como quem sabe que tudo pode ser aprendizado. Que o erro não seja meu fim, mas apenas parte do caminho. Que meus pensamentos estejam comprometidos com o crescimento, não com a perfeição. Que eu aprenda com cada tentativa, que me levante com cada queda, que pense com resiliência. Que a coragem comece dentro, na maneira como encaro meus próprios pensamentos. Ó Senhor de paz abundante, visita meus pensamentos nas noites mal dormidas, nos dias em que o sono não vem e as preocupações me cercam. Que eu não perca a calma por causa daquilo que não posso resolver agora. Ensina-me a descansar mesmo sem respostas. Que minha mente encontre repouso no teu cuidado constante. Que eu saiba desligar os pensamentos que não edificam, entregar os que me pesam e confiar os que ainda me confundem. Que a tua paz seja o travesseiro da minha alma e que o silêncio da noite seja solo onde a tua presença floresce. Ó Espírito de restauração, cura os pensamentos que nascem da comparação. Que eu não viva medindo minha vida pela régua dos outros, nem avaliando minha história com base em caminhos que não são os meus. Que eu aprenda a me alegrar pelo bem que acontece fora de mim, sem desejar ter o que não me cabe. Que meus pensamentos celebrem o sucesso alheio e reconheçam o valor da minha jornada. Que eu veja a beleza daquilo que estou construindo com meu tempo, meu ritmo, minha entrega. Ensina-me a pensar com liberdade e a viver com autenticidade. Ó Deus da liberdade verdadeira, quebra os ciclos de pensamentos viciantes que me aprisionam. Quando me perceber voltando sempre às mesmas ideias ruins, aos mesmos medos, às mesmas culpas, vem com tua luz e me liberta. Que eu aprenda a cortar o ciclo com oração, com movimento, com decisão. Que minha mente tenha domínio próprio, força interior para dizer basta. Ensina-me a mudar a direção do pensamento, a construir novos caminhos mentais, a respirar novos ares espirituais. Que minha mente seja livre em ti para pensar o que é bom, justo e santo. Ó Espírito de humildade profunda, livra-me dos pensamentos de superioridade que me afastam dos outros. Quando eu achar que sei demais, que sou melhor, que tenho mais razão, lembra-me de que tudo que sou é dom. Que eu me reconheça como necessitado da mesma graça que sustenta a todos. Que eu pense com simplicidade, fale com empatia, veja o outro com ternura. Que minha mente seja um espaço de serviço e não de disputa. Que eu não use o que sei para dominar, mas para ajudar. Ensina-me a pensar como quem serve e não como quem se exalta. Ó Senhor que transforma tudo em bem, ensina-me a pensar com otimismo que vem da fé. Que eu não veja o pior em tudo, nem espere tragédia a cada novo desafio. Que meus pensamentos sejam formados pela certeza de que tu estás no controle. Que eu saiba ver oportunidade na dificuldade, lição no erro, beleza no caos. Que minha mente se acostume a pensar com luz e não com medo. Que eu seja capaz de alimentar em mim e nos outros a esperança viva, que não engana, que não ilude, mas que sustenta mesmo nos vales escuros. Ó Espírito que nunca me abandona, ensina-me a pensar contigo o tempo todo. Que meus pensamentos sejam continuamente regidos pela tua presença.
Que mesmo quando estiver fazendo tarefas simples, eu permaneça em sintonia contigo. Que minha mente se transforme em altar, onde tudo o que penso sobe até ti como oferta. Que cada ideia, cada raciocínio, cada reflexão seja uma forma de oração. E que mesmo quando eu não tiver palavras, meus pensamentos sejam louvor, entrega e comunhão contigo, hoje e sempre. Oremos. Senhor, diante de Ti, encerramos esta oração com o coração aquecido e a mente fortalecida pela Tua presença. Sentimos o Teu toque nos pensamentos mais íntimos, nas áreas que muitas vezes não conseguimos expressar. Que tudo aquilo que foi entregue hoje seja acolhido por Ti com amor e cuidado. Que nossos pensamentos sejam conduzidos pela Tua sabedoria, iluminados pela Tua verdade e sustentados pela Tua paz. Dá-nos discernimento para continuar caminhando com clareza, sem nos perder nos labirintos da dúvida. Que sejamos capazes de filtrar o que entra em nossa mente e escolher o que nos aproxima de Ti. Ajuda-nos a vigiar nossos pensamentos, a renovar nossa forma de ver a vida e a confiar mais nos Teus planos. Que cada palavra desta oração continue agindo em nós, mesmo após o silêncio, e que nossa mente permaneça aberta à Tua vontade em todos os momentos. Te agradecemos por cada resposta, por cada direção e por cada instante em que Te fizeste presente. Obrigado por acalmar nossa mente e nos lembrar de que não estamos sozinhos. Que possamos guardar esta oração como alimento para os dias difíceis e como inspiração para seguir firmes na fé. Renova em nós o desejo de permanecer em oração constante, permitindo que nossos pensamentos estejam sempre em sintonia com o Teu Espírito. E esta comunhão não termine aqui, mas se prolongue em nossa rotina, em nossas decisões e em nossas atitudes. Concede-nos a graça de lembrar que tudo começa na mente e que uma mente guiada por Ti é uma vida transformada. Continua a trabalhar em nosso interior, moldando cada pensamento segundo o Teu querer. E que a Tua presença permaneça conosco, guiando-nos hoje e sempre. Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que Tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções, no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.